Olá, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 4. Mas antes de começar a nossa quarta aula, vamos relembrar o que foi visto na aula anterior. Vocês estudaram cheque e checkmate. Vocês aprenderam que o cheque ocorre quando a sua peça ataca o rei inimigo. É claro que quando eu falo sua peça, eu posso falar suas peças. Quais peças? Dama, torre, bispo, cavalo e peão. Quando estas peças atacam o rei do adversário ou quando o seu rei sofre ataque destas peças, dizemos que o rei está em xeque. Quando o rei está em xeque, ele vai ter três defesas possíveis. A primeira, fuga. A segunda, colocar uma peça entre o seu rei e a peça atacante, salvando o xeque. E a terceira defesa, a captura da peça atacante, quando você pode fazer a captura da peça que está atacando o seu rei. Quando não existem estas três defesas e o seu rei continua atacado e sem saída, nós temos o xeque mate. Então, creio que vocês assistiram esta aula, prestaram atenção e já entendem a diferença entre cheque e checkmate. Agora vocês aprenderão movimentos especiais. Temos três movimentos especiais no xadrez. Nós temos o roque, a captura en passant, feita por um peão, e a promoção ou coroação do peão. Vamos dar sequência iniciando com a coroação ou promoção do peão. Vou criar uma posição para explicar a vocês o que é a coroação do peão ou promoção. Temos esta posição onde as brancas possuem a vantagem de um peão a mais, 3 peões contra 2 peões, e as brancas possuem um peão nesta coluna, que é a coluna E, bastante avançado. E as brancas jogam agora. Então as brancas decidem movimentar seu peão. As pretas devem jogar e decidiram jogar peão nesta casa mais avançada, na coluna B. E agora as brancas decidiram mais uma vez avançar o seu peão, alcançando a oitava horizontal do adversário com seu peão. Observem bem onde ele está. Este tipo de situação também ocorre no jogo de damas. Observem que no jogo de damas, quando sua peça alcança a oitava horizontal do adversário, ou a primeira, o que ocorre? Nós colocamos uma peça em cima da outra peça e essa peça ela é transformada, ela passa a ser uma dama. No xadrez vai ocorrer o mesmo. Mas além da dama, o peão pode ser promovido a torre, bispo, cavalo. O peão só não pode continuar sendo ele mesmo e nem pode ser transformado em rei, mas ele pode ser dama, torre, bispo ou cavalo. O que devemos fazer? Quando chegamos na oitava, retiramos o nosso peão e colocamos a peça que queremos no lugar. Neste caso, eu escolho a dama por ser a peça mais poderosa do jogo. Uma coisa extremamente importante. Vamos supor que você já possui uma dama no tabuleiro e você quer fazer a segunda dama, que foi justamente a que colocamos aqui. E fazemos a dama. Muitos iniciantes pensam que não é possível coroar uma outra dama por já possuir a dele no tabuleiro. Mas isso não é verdade. Na realidade, você pode ter 8 damas além da sua. Então, teremos uma soma, teremos 9 damas. Por que 9 damas? Porque os seus 8 peões, todos eles são damas em potencial. Ou seja, todos poderiam ser transformados em dama. Numa partida real, já deixo claro para vocês que não vai acontecer essa possibilidade. Ela não ocorre, mas apenas para exemplificar e para que vocês entendam que vocês podem ter mais de uma dama no tabuleiro, mais de 2 torres, mais de 2 cavalos, mais de 2 bispos. Isso é bastante possível e pode ocorrer nas partidas de xadrez. O que não vai ocorrer uma partida de xadrez com as 8 damas sendo transformadas, ou seja, os 8 peões transformados, mais a sua dama tendo 9 damas no tabuleiro. Mas a possibilidade de ter 1, 2 ou 3 damas, bastante possível. Então vocês acabaram de ver a coroação ou promoção do peão. Vamos seguir agora com a captura en passant. Para demonstrar para vocês a captura en passant, vamos colocar o tabuleiro em sua posição inicial.
Como vocês podem ver, temos o tabuleiro na posição inicial e as brancas devem jogar agora. As brancas sempre iniciam o jogo, vocês já sabem disso, as brancas sempre começarão a partida. E as brancas decidiram avançar o seu peão do rei, 2 casas. E o adversário resolveu pular com o seu peão do bispo, 2 casas. Ok? Detalhe, eu quero que vocês observem o tabuleiro com bastante atenção. E vamos dividi-lo ao meio, a partir daqui. Temos a metade branca e temos a metade preta. Vamos chamar esta quarta horizontal de horizontal 4 ou quarta horizontal. Então temos a primeira, segunda, terceira e a quarta, a sua metade. Quando o seu peão passa, estando de brancas, para metade do adversário, agora ele vai estar na quinta horizontal, que é a horizontal do adversário. A captura en passant vai poder surgir agora na posição, quando o seu peão passa para a metade do adversário. Vamos observar o detalhe agora, para que ela ocorra. Observem que o adversário tem um peão em D, ou seja, na coluna D, e um peão na coluna F. Veja bem, o peão da coluna D decide jogar, você decide movimentar, você está de pretas, jogando, por exemplo, contra mim, e decide movimentar o seu peão pulando 2 casas ao lado do meu, bem ao lado dele. Neste momento, eu posso fazer a captura en passant. Interessante, não é? Como seria? Primeiro, a captura passando é feita desta forma, com o peão capturando para o lado, porque peões capturam em diagonais, então vamos seguir a lógica da captura en passant. Quando o peão preto pula 2 casas ao lado do meu, eu vou capturar em diagonal, mas por trás do peão. Não entendi, professor. Vamos relembrar a captura normal de um peão. Por exemplo, vamos supor que, ao invés de pular 2 casas, eu pulei apenas uma. Fiquei com o meu peão, ou seja, perdão, você ficou com o seu peão em diagonal para o meu. Logo, eu posso fazer a captura. Peão toma peão. Entenderam? Captura normal, que vocês já aprenderam nas primeiras aulas. Mas, na en passant, o peão precisa pular 2 casas ao lado do meu, mas a ideia é a mesma, captura em diagonal. Eu retiro o peão do tabuleiro. E é claro, vocês poderiam me perguntar, seu peão pode ser recapturado? Sim, a dama pode capturar o meu peão e o peão preto também. Então eu escolho o peão para fazer essa captura e o jogo fica numericamente igual. Vamos voltar à posição. Vou voltar o peão para metade do adversário e agora vou pular com o peão da casa F, ou seja, casa F, coluna F, e ele pulou 2 casas ao lado do meu peão, e eu posso fazer a captura passando por trás dele, e retiro do tabuleiro. E mais uma vez, meu adversário tem 3 chances de recapturar, e eu vou escolher, ou melhor, meu adversário vai escolher a captura de cavalo. Vamos voltar de novo à posição, e vamos observar a mesma ideia partindo da posição preta. Vamos supor que o peão da coluna C avançou para a metade das brancas. Agora, se o peão da coluna B, este, ou da coluna D, qualquer um dos dois, se o peão de D decidir pular 2 casas ao lado do peão preto, ele pode ser capturado en passant, por trás. Retiramos o tabuleiro e vamos ter uma recaptura. Se o peão de B também executa o mesmo movimento, pulando 2 casas, ele pode ser capturado en passant também, e teremos 2 capturas. Vou escolher a captura com este peão, recuperando o peão. Ou seja, esta é a captura en passant. Geralmente é a captura que os iniciantes desconhecem totalmente. Muitos em partidas que já jogaram comigo se assustaram por ver este movimento, até acharam que eu estava jogando xadrez incorretamente, mas ela existe, agora vocês já conhecem ela, e sempre que possível tentem aplicar, caso ocorra na partida de vocês, este tipo de captura, captura en passant. Agora eu vou limpar o tabuleiro e vou ensinar a vocês o último movimento especial e extremamente importante, o roque.
Bom, como vocês podem ver, temos apenas torres e peões e reis no tabuleiro. As outras peças não estão presentes. Para a execução do roque, precisamos ter liberdade na primeira horizontal, tanto deste lado quanto deste, e na oitava horizontal. Nem sempre vamos encontrar as posições com liberdade dos dois lados. Tá? Vamos entender agora um outro detalhe. Temos metades também no tabuleiro em vertical. Vamos pensar o seguinte, vamos ter dois tipos de roque. Vamos ver o rei primeiro. Temos o roque pequeno, que é para o lado do rei, ou seja, este lado todo do tabuleiro aqui, branco e preto, pertence ao rei. É chamado de ala do rei ou lado do rei. Ou seja, a dama vai começar em D1, a dama branca, a preta em D8, então temos a ala da dama ou lado da dama. Todas as peças que estão deste lado aqui das brancas pertencem à dama, digamos, e aqui ao rei. O mesmo ocorre com as pretas. E temos dois tipos de roque, o roque pequeno e o roque grande. E vocês ainda estão se perguntando o que é isso, o que é roque? Vamos lá. Vou mostrar o que é roque e depois vou explicar a importância do roque no jogo, tá? Para vocês entenderem bem. Então, como vai funcionar o roque? Inicialmente, sempre farei um movimento com o rei inicial. Vou pular como rei duas casas para o lado. Uma, duas. E agora vou pegar a torre e passar por cima do rei. E vocês devem estar se perguntando, mas Jorge, não devemos fazer um lance por vez? Jogamos um lance, nosso adversário joga depois. Você fez um movimento de rei e de torre. Dois movimentos. Sim, mas equivale apenas por um. O roque. O roque equivale a um único movimento. É o único momento da partida em que você pode movimentar duas peças seguidas. No restante da partida isso não é possível. Apenas no roque vai equivaler apenas como um movimento. Então temos aqui um roque pequeno. Pulo com o rei duas casas para o lado. Uma, duas. Sempre jogo com o rei primeiro. E depois com a torre caindo bem ao lado do rei. Uma característica do roque pequeno, deixar um espaço para o rei na casa angular deste cantinho branco. Agora, o roque grande. Também, sempre toco no rei e pulo duas casas para o lado também. Uma, duas. Pego a minha torre, passo para o outro lado, bem do lado do rei. Característica, duas casinhas ao lado aqui de sobra para o rei usar. Há ainda um espaço para a torre nesta posição, já com a coluna aberta, e o rei ainda tem uma possibilidade de saída por aqui, por esta casa. Agora vamos entender o roque. Por que devemos fazer o roque? Vamos voltar com o roque pequeno. Uma casa, duas, torre passando por cima do rei. Observe o que está ocorrendo aqui, nesta posição. O rei está escondido. Os peões servem de barreira de proteção para o rei. Em muitas posições nós teremos o cavalo exatamente nesta casa, também ajudando na proteção do rei. A torre participa também dessa proteção e ao mesmo tempo participa do jogo. O roque vai ter duas funções. Primeira, defensiva, porque protege o rei. A segunda, de desenvolvimento. Por que desenvolvimento? No início de uma partida de xadrez, vocês vão observar sempre que as torres começam jogando a partida em casas angulares. E geralmente, quando numa partida de xadrez jogada corretamente, as torres costumam ser as últimas peças a participar do jogo, justamente porque elas ficam em casas angulares com mais dificuldade de se desenvolverem, de participarem do jogo. Então o roque surgiu também para permitir que pelo menos uma delas pudesse já participar da partida, além de ser um movimento defensivo de proteção do rei. A partir de hoje, vocês vão começar a executar roque nas partidas de vocês. Não porque vocês podem, porque é possível fazer roque, mas porque vocês devem fazer roque sempre nas partidas, porque ele vai sempre manter o seu rei seguro, protegido. Quando o seu rei não está protegido pelo roque, ele fica mais exposto, mais vulnerável, e é mais fácil para o seu adversário atacá-lo. Por isso, a partir de hoje, pensem sempre em fazer roque grande ou pequeno, mas, no geral, sempre procurem executar o roque pequeno. É o roque mais executado. O roque grande é geralmente considerado um roque de ataque, um roque mais arriscado. O pequeno é um roque mais seguro, mais sólido. Tá? Então vocês já perceberam, já aprenderam, já entenderam o que é o roque. O rei vai pular de novo, o roque pequeno, pular duas casas para o lado, uma, duas, e a torre que é ao lado do rei. Característica, uma casinha sobrando.
e é feito na ala do rei. Na ala da dama é o roque grande, pulamos também 2 casas, 1, 2, a torre cai ao lado do rei, sobrando 2 casinhas. Agora nós vamos discutir uma outra situação em relação ao roque. Vão existir momentos em que fazer roque não será permitido. E vamos ver agora os momentos. Vamos ver o primeiro momento. É bem simples. Vamos supor que durante a partida você não quis fazer o roque e movimentou o seu rei. Pegou o seu rei e jogou para o lado, por exemplo, nesta casa branca da coluna F. E aí seu adversário executou o roque. Decidiu fazer o roque grande. Pulou com o rei 2 casas para o lado. Passou a torre por cima dele, bem do lado dele. Pronto. E aí você pensou, vou fazer roque agora. Então vou fazer um roque pequeno. E faz 1. Só que o roque, para ser real, para existir, você precisa pular 2 casas com o rei para o lado. O que eu quero dizer com isso? Quando o seu rei já executou um movimento, você perde o direito de fazer o roque. Primeira regrinha. Movimentou o rei, não foi com ideia de fazer roque, não pode mais fazer roque na partida. Uma outra situação, voltando à posição que tínhamos anteriormente. Vamos supor que durante a partida você movimentou a sua torre angular da casa A para a casa B. Eu fiz meu roque pequeno. E você pensou em fazer roque. Veja bem, Jorge falou que tem que pular 2 casas para o lado, eu posso pular 2 casas para o lado. 1, 2 e já posso pegar a minha torre e fiz meu roque grande. Não pode, porque você já movimentou a sua torre da ala da dama. Mas é possível fazer o roque para a ala do rei, porque a torre da ala do rei e o rei também não se movimentaram. Então eu poderia fazer o roque pequeno. Ou seja, para que eu possa fazer roque, primeiro, eu tenho que estar com meu rei na casa inicial. E pelo menos uma das torres ainda não participou do jogo, não se movimentou. E aí sim eu teria direito a fazer roque. Mas uma situação onde não podemos fazer roque, eu vou ter que incluir um bispo no tabuleiro. Peguei este bispo que está na coluna F e joguei nesta casa, na coluna B, direcionado para o rei. O que nós temos aqui? Cheque. O bispo atacou o rei. Vocês já sabem o que é o cheque. Ou seja, existiu o cheque, temos 3 possibilidades de defesa. Vamos procurá-las. A primeira seria movimentar o rei. Se eu movimento meu rei, já sabe o quê? Vocês já sabem que perde o direito de fazer roque. Mas aí vocês pensam, e pessoal, é algo interessante. Estou em cheque, eu posso fazer roque, eu vou fazer roque pequeno, basta pular 2 casas para o lado e escapei. Realmente é até lógico, não é? Mas a regra não permite. Um rei não pode fazer roque quando está em xeque. Entenderam? Para que eu possa fazer este roque, primeiro eu preciso defender o xeque, mas não movimentando o rei. Eu preciso colocar uma peça entre a peça atacante e meu rei ou capturar a peça atacante. Vamos ver a defesa que temos de imediato aqui. Nós temos um avanço de peão. A interferência do ataque é o avanço do peão. E vocês poderiam falar, mas professor, o bispo pode capturar o seu peão, porque está na diagonal dele. Sim, pode, bastante possível. E continua aplicando cheque. Correto. Mas tem um grande detalhe na posição. Eu quero que vocês observem o que eu vou fazer aqui agora. Avancei o peão. Olha para o peão que está na coluna B. Ele está na diagonal do peão branco. Sabe o que significa? Que ele está defendendo o peão branco. Qualquer peça que capturar este peão poderá ser recapturada por ele. E o cheque não existe e a possibilidade de roque pequeno ou grande permanece na partida. Ou seja, levei um cheque, eu preciso defender esse cheque, não com o movimento do rei, que eu perderei o direito ao roque, nem fazendo o roque, mas colocando uma peça interferindo esse cheque ou capturando a peça atacante. Tendo as possibilidades, você guarda a possibilidade de fazer roque. Vamos agora à terceira possibilidade. O bispo não precisa voltar mais. Vou mudar apenas agora a posição dele para a casa, que é esta casa da coluna A. E vou já deixar o roque grande preto preparado. E eu quero que vocês observem o seguinte. A torre está na coluna D. Significa que todas as casas que estão aqui, vocês já entenderam isso, todas elas estão atacadas pela torre. E todas as casas que estão nesta diagonal estão atacadas pelo bispo. E aí vocês pensaram, bom, eu vou fazer roque agora. Vou fazer meu roque pequeno. E aí você vai lá e faz 1.
olha só, o primeiro lance deixou seu rei exposto a um ataque do bispo. Vamos lembrar que a gente viu em xeque-mate. O rei jamais vai passar por casas atacadas no xadrez. A casa que está aqui, a casa F, está atacada pelo bispo, então o rei não vai nunca poder passar por ela para fazer roque. E aí vocês pensam, ok, não posso fazer o roque para a ala do rei ou o roque pequeno, farei para a ala da dama, o roque grande. E faz o primeiro lance, 1. Mas olha quem está na direção, a torre. Significa que também o roque não vai poder ser feito, concretizado, porque o seu rei vai estar atacado pela torre. Então, não posso fazer roque passando por casas atacadas por peças do meu adversário. Entendemos isso? Espero que sim. Por curiosidade, eu quero que vocês observem o tabuleiro de novo. Vamos marcar que o bispo está atacando a diagonal e a torre a coluna D. Certo? E vamos agora considerar que as pretas jogam nesta posição e elas conseguem, agora com o lance que elas vão executar, aplicar xeque-mate no rei branco. Darei 10 segundos para vocês tentarem descobrir qual peça faz o movimento vencedor. Acho até que passei de 10 segundos. Bom, se vocês responderam que a torre que está na coluna H, chegando na casa da coluna E, atacando o rei, é o xeque-mate, vocês acertaram, vocês estão aprendendo bem o xadrez. Temos um xeque-mate, vocês podem se perguntar, mas como? Como xeque-mate? Se alguém não lembra, o rei está cercado aqui. Ou seja, qualquer movimento que ele vai tentar fazer, a casa vai estar sempre atacada por uma peça adversária. Vamos ver? Olha só, temos o xeque de torre. Se tento vir com o meu rei para a casa F1, o bispo que está na casa da coluna A ataca o meu rei. Ele não pode passar por uma casa atacada. Se eu tento subir, vir para esta casa da coluna E, a torre continua atacando o rei. Se tento ir para a casa ao lado, a torre está atacando a outra torre. Se tento da coluna D. Se tento ir para a segunda casa da coluna D, a torre continua atacando. Então significa que as três defesas não existem. Não podemos movimentar o rei, não temos peça para colocar entre o rei e a peça atacante, que é a torre da coluna E, e também não podemos capturar a torre que está na coluna E. A partida finaliza aqui com um xeque-mate para as pretas e elas vencem a partida. E a partida termina. Então, mais uma vez, agora serviu também a posição para que vocês pudessem consolidar a ideia de xeque-mate. O seu rei está em mate quando ele não tem fuga, quando ele tenta seguir para casas e todas elas estão atacadas por uma peça ou por mais peças do adversário. Então, por hoje é só. Nós estudamos os movimentos especiais. Na próxima aula daremos continuação ao assunto também de extrema importância no xadrez e para vocês iniciantes. É isso. Até lá.